Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar mais uma vez o programa Lições da Bíblia. Esse programa que a cada semana vem até você para conversarmos com amigos convidados sobre um tema bíblico, um tema que possa ser relevante para a sua vida, para a minha vida. Nesta temporada estamos estudando o livro do Apocalipse, um livro que precisa de bastante estudo, atenção, cuidado, e é por isso que a gente sempre recomenda para você ter em mãos o manual de estudos que eu tenho aqui comigo, porque este manual ele vai favorecer a você a compreender melhor o que estamos conversando. Se você não tem, você pode ter acesso a este manual no site da Casa Publicadora Brasileira. Procure aí o manual da Escola Sabatina, que é o nosso manual de estudos, e a gente vai poder fazer mais sentido para você, tá certo? Hoje o tema aqui no programa vai falar sobre as 7 trombetas. Olha só, nós já falamos sobre as 7 cartas do Apocalipse, já comentamos com vocês sobre os 7 selos, mas agora vamos aqui nas 7 trombetas. Esse número 7 se repete frequentemente no Apocalipse e agora, nessa semana, ao estudarmos este tema, você vai entender de forma bem clara o que significam essas trombetas aqui no livro do Apocalipse. Estão de volta ao programa os nossos 2 amigos da semana passada, os pastores Levino Santos. Prazer recebê-lo, pastor, mais uma vez. Obrigado, bom estar de volta aqui com vocês. Que bom. Pastor Levino é o presidente da Igreja Adventista para o estado do Mato Grosso. Então, ali no nosso escritório regional para o estado do Mato Grosso, ele é o nosso pastor-geral, comandante ali de um pequeno exército de obreiros e pastores que buscam fazer a vontade de Deus, não é? É um campo que deve ter muitas igrejas, porque é muito grande, muitos membros. Fala um pouquinho sobre o campo. São quase 400 igrejas espalhadas em todo o estado e quase 33 mil fiéis. E mando um abraço. Tem muita gente que assiste a Novo Tempo no Mato Grosso, tanto que são membros de nossa igreja, quanto amigos de outras igrejas também. Mando um abraço para todos. É um povo animado e que tem crescido lá, esse trabalho maravilhoso que a gente tem atuado com esse pessoal lá. Que bom, que maravilha. E juntamente com o pastor Levino está o Richard Ogalha, que é o líder de jovens do mesmo escritório da Igreja Adventista ali no Mato Grosso, não é, Richard? É isso aí. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor. É um prazer estar aqui para a gente estudar juntos a lição da Escola Sabatina, algo tão importante. E no nosso povo lá, com certeza, amplamente divulgado e aceito também. Então, é um prazer. Que bom. Pastor Levino, faça uma oração para a gente começar o nosso estudo, por favor. Senhor, nosso grande Deus, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua direção. Nesse momento, vamos abrir a tua palavra e estudá-la. Que o teu bom Espírito, o Espírito Santo do Senhor, possa nos iluminar para que possamos compreendê-la e, acima de tudo, praticar a tua palavra. Abençoa os demais telespectadores, milhares, milhões que estão nos assistindo, para que o mesmo poder do teu Espírito também possa alcançá-los, para que tenham compreensão, o entendimento, para entender a tua vontade e viverem também segundo as tuas normas. Esteja com todos nós nesse estudo da tua palavra e que a tua graça nos alcance. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir aqui na introdução a palavra de Ranko Stefanovic, professor de Apocalipse na Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e autor do nosso material de estudos. Nós, como seres humanos, queremos saber o que o futuro nos trará. Isso é extremamente normal. Infelizmente, muitas pessoas leem as profecias do livro de Apocalipse apenas com um propósito: saber o que o futuro nos trará. Mas não somente isso. Elas querem saber exatamente quando esses eventos da profecia acontecerão. Na verdade, o livro de Apocalipse indica claramente as coisas que acontecerão no futuro.
No entanto, existem duas coisas no livro que nunca foram intencionalmente reveladas para nós sabermos. E uma delas é exatamente como as coisas futuras irão acontecer. E a outra, em especial, é quando, em que época, que data exatamente certos eventos irão acontecer. Infelizmente, a história da Igreja Cristã foi a história de previsões diferentes, ajustes de datas e a ansiedade das pessoas perante todos os grandes acontecimentos. Esse é o cumprimento da profecia. Infelizmente, muitas pessoas, em se tratando do futuro, usam a imaginação e às vezes colocam certas datas e dizem saber exatamente quando essas datas de certos eventos acontecerão. Eu tenho perante mim a declaração que foi escrita há mais de 100 anos atrás por Ellen White, e ela diz: de novo e de novo e de novo tenho sido alertada a respeito das definições dos tempos dos eventos. Nunca mais haverá uma mensagem para o povo de Deus baseada no tempo. Não devemos conhecer o tempo certo nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Na verdade, o Novo Testamento é uma repetição do aviso para o povo que está à espera da segunda vinda de Cristo. O Novo Testamento anseia nos dizer que devemos assistir, esperar e nos preparar para estarmos prontos. Mas, ao mesmo tempo, ele muitas e muitas vezes nos orienta ao dizer: não coloque uma data, pois o dia da segunda vinda de Cristo é conhecido somente por Deus e Ele nunca a revelou para nós. Tantas vezes as pessoas se aproximam de mim querendo me apresentar tabelas proféticas e elas, você sabe, têm todos os detalhes, todas as coisas, até onde acontecerá aquele evento e aquele outro. E geralmente eu digo a elas que, ao invés de perderem o seu tempo fazendo aqueles gráficos proféticos, seria melhor se fizessem um mapa das cidades nas quais elas moram ou das ruas em que elas residem para levarem a mensagem do Evangelho às pessoas que moram por perto. Infelizmente, tantas vezes, as pessoas se destroem pela curiosidade velada de saber exatamente a hora de certos eventos. Mas devemos manter em mente que, de acordo com a Bíblia, nunca foi o desígnio de Deus, nem seu plano, nos revelar isso. O que nós temos é a mensagem do Evangelho para que a proclamemos às pessoas que precisam conhecer sobre o reino de Deus. Já sabemos aí pela introdução do pastor Ranco, para onde vamos, um pouco do significado, mas pastor Richard, o que a gente pode entender já na introdução do nosso manual de estudos sobre o que significa essa questão das trombetas? Unicamente para fazer barulho? É um símbolo? É o que vai acontecer de fato? O que diz aqui o nosso manual de estudos sobre isso? As trombetas, elas têm um significado interessante. Elas tinham um papel de lembrete para o povo de Deus. Lembrete. Quase tudo que acontecia tinha a ver com as trombetas, inclusive até no ritual santuário diário, tudo isso, né? Quando a gente entra nessa questão das trombetas, elas também têm aquele mesmo sentido que nós trabalhamos anteriormente nas outras lições, da questão dos selos ou das 7 igrejas. Elas também percorrem um período da história, marcando algumas coisas especificamente ao longo dela. Entendi. A sua visão também, pastor, sobre essa questão aí das trombetas? As trombetas poderíamos dizer, uma linha histórica, né? E esse guia deixa claro para a gente que ela percorre desde os dias de João, poderíamos dizer da igreja primitiva, o início do cristianismo ali, e até o final da história do mundo com a intervenção, ou seja, a volta de Jesus. Então,
é um fio que realmente percorre toda a história e que na semana passada falamos do selo, né? As trombetas não deixam de ser um selo agora, infelizmente, no sentido negativo, né? O seu soar, na verdade, é como se fosse um juízo àqueles que não estão seguindo ao Senhor, né? É um selo contrário, né? Não do povo, mas dos infiéis, seria. A gente poderia dizer que as trombetas, elas também é uma forma de Deus demonstrar, nesta linha histórica, como você falou, que Ele não deixou o seu povo sozinho, porque às vezes a gente, nessa luta da vida, são tantos os sofrimentos, né? Temos que enfrentar doenças, morte, perdas de um emprego, perda da família, às vezes. São tantos os problemas e às vezes a gente não imagina que Deus está com a gente até nesses momentos mais difíceis da nossa existência. Também é uma forma de mostrar que, assim como Deus interveio no passado, Ele continuará intervindo no futuro, no presente e no futuro, Richard? Com certeza. Há tanto sofrimento hoje quanto havia no passado. Não há distinção. Nós vamos continuar sofrendo nesse mundo enquanto estivermos aqui. O mundo de pecado é sofrido. O mundo de pecado é sofrido. Jesus nos deu uma promessa. Ele diz, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Veja, no passado, até na visão daquilo que estudamos há 2 semanas atrás, na questão do quinto selo, há um clamor, em Apocalipse 6, verso 10, de um povo dizendo até quando nós teremos esse sofrimento, teremos que viver essa realidade. As trombetas são um lembrete para nós hoje que Deus agiu no passado, não é? Atendeu o clamor e vai atender também o clamor do seu povo no futuro. Então, a gente precisa ter essa ideia de que é um lembrete claro, porque ela marca justamente o juízo contra aqueles, como o pastor Levino disse, contra aqueles que não aceitaram a Deus. Consequentemente, aqueles que estão afligindo o seu povo. Por isso o clamor. Paz para o povo de Israel anteriormente era quando não havia guerra. Não tinha guerra, eles estavam em paz. Quando havia guerra, o povo entrava, não é, em desespero, ao mesmo tempo em clamor, em oração. Porque as trombetas também têm esse sentido. Né? Então, é justamente a ação divina em socorrer o seu povo. As trombetas marcam isso. Pois não, pastor. É uma prova, uma evidência, melhor, de que Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Certo? Nós vivemos em dias que são complexos, né? Vários tipos de violências, várias catástrofes, né? A gente vê aí refugiados, né? Os refugiados da Síria, aqui pertinho da gente, os venezuelanos, né? São nações aí, povos passando por terríveis problemas. E o Apocalipse é uma resposta, ou será, as trombetas será uma resposta de que Deus ele tem uma resposta para o sofrimento, Ele tem uma preocupação, Ele tem um olhar. Salmo 113 diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nos céus, mas se inclina para ver o que se passa na terra. Então, esse é um Deus presente, que embora o ser humano não tenha todo o conhecimento daquilo que ocorre, não é ampla a sua visão, mas Deus está coordenando, está acompanhando a história, está interferindo para salvá-los acima de tudo do sofrimento. A gente percebe que no nosso manual de estudos, o assunto das trombetas, esse assunto é encontrado em pelo menos aí 4 capítulos, não é, pastor Richard? A partir do verso 8. E a gente começa então, no capítulo 8, com uma imagem de que tem 7 anjos prontos para sair tocando a trombeta de Deus. E a gente percebe que, como vocês já falaram, se referem também à oração e a pronunciamentos de juízos. Como é que a gente pode entender melhor essa divisão das 7 trombetas, segundo o nosso manual de estudos aqui no Domingo Fala? Na verdade, assim, é interessante lembrar que essa figura usada aqui no Apocalipse, ela nos reporta algo que acontecia no santuário, diariamente. O sacerdote, ao entrar no lugar santo, no final do dia, ele levava com ele um incensário, acendia e depois, no final disso, ele o jogava no chão. Exatamente a imagem descrita no capítulo 3 até o verso 5.
Então, quando isso acontecia, jogava-se no chão o símbolo das orações do povo de Deus, então os sacerdotes que estavam lá de fora tocavam, sete sacerdotes tocavam trombetas. Ah, ok. Então esse era um exemplo muito conhecido do povo de Israel, né? Exatamente. E como essa intercessão, ela tem a ver, essas orações, o incenso, na verdade, simbolizava as orações, e essa intercessão do sacerdote tem a ver também com algo que Jesus faz por nós, né? Quando o período dessa intercessão termina, então as trombetas também identificam o final do exercício do sacerdote no santuário, no caso hoje o santuário celestial também. Interessante que então João, ele recebe uma revelação, pastor Levino, de algo que acontecia diariamente no santuário, naquele período de orações que tinha, não é? Então, quando ele citou isso, com certeza aqueles que leram entenderam melhor do que a gente pode entender hoje, já que hoje nós não temos a presença do santuário com os 7 sacerdotes tocando a trombeta. Com certeza é uma linguagem, né? uma figura de linguagem completamente diferente da nossa cultura, vamos dizer assim. Mas como nós já mencionamos, as trombetas ela tem um ciclo histórico, e esses ciclos históricos eles são divididos em vários momentos. Deixar bem claro aqui para o telespectador, para os amigos que estudam conosco a palavra, que esse tema das 7 trombetas é um assunto bastante complexo e deve ser estudado realmente não só pela Bíblia, mas com registros históricos também. Sim. Mas é sempre importante lembrar que são fatos interpretados dentro da história, que apresentam o caminhar do povo, especialmente essa parte do Novo Testamento, a Igreja Primitiva, até o final dos tempos. Perfeito. Historicamente, ao longo, na linha da história, as 7 igrejas elas já iniciam a partir do ano 31 da nossa época, né? Os selos, eles têm esse mesmo início no período, as trombetas não. As trombetas elas vão começar a partir do ano 410. Então, já estamos no período da história, na 3ª igreja, que é Pérgamo, e no 3º selo, quando a primeira trombeta é tocada. Perfeito. Então, isso dentro da cronologia bíblica, né? Tá, então, dentro da história nós estamos hoje, na 6ª, né? Na sexta trombeta. Tá, perfeito, perfeito. Bom, isso é bastante significativo para a gente entender também que, assim como as 7 cartas do Apocalipse falavam sobre períodos históricos, né, da igreja, os 7 selos também falam sobre fatos históricos que aconteceriam durante a existência do povo de Deus, as trombetas também falando numa linha histórica importante aí. Só uma correção, pastor. Pois não. No 6º selo, desculpa, 7ª trombeta. Ok. Vai até o fim. Perfeito. Excelente. Bom, nesse ponto a gente vai dar uma pequena pausa e nós voltamos já com a sequência do estudo dessa semana para entendermos o significado das trombetas e o anjo que tinha um livro aberto. Não saia daí, nós voltamos já.